Ao nos aproximarmos do fim de nossos anos laborais, nosso foco financeiro se volta para a preservação de nossos bens, levando em consideração os anos finais da vida. A transição do período de trabalho para o tempo de aposentadoria pode ser uma experiência traumática. Em termos de finanças, qual é a melhor maneira de proceder? Vamos estudar o conselho de Deus sobre nossos últimos anos. O que devemos fazer? Viva retribuindo! Olha, é sempre uma alegria ter você conosco a cada semana e hoje vamos aprender sobre o tema, ou revisar sobre o tema retribuindo. E a lição 10, já temos apenas agora 2 lições pela frente para o encerramento desta série e eu entendo que você está crescendo muito junto com o aprendizado da lição da Escola Sabatina. O verso para memorizar está em Apocalipse 14, verso 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí? Essa é uma voz autorizada. Ela veio do céu. Então, há um registro de voz e há um registro de escrita. Uma voz autorizada pede para escrever. E o que escreve é algo, no mínimo, contundente. Felizes aqueles que desde agora morrem no Senhor. Porque quem morre no Senhor tem boas obras os acompanhando. Razão pelo que é dito felicidade. Veja, há uma palavra de consolo aos enlutados aqui no verso para memorizar. Do tipo assim: vá na paz, se tuas obras forem boas. Mas o melhor é que elas nos acompanham. Ok? O que significa isso? Que você vai, suas obras vão com você. Em outras palavras, o que você tiver de fazer de bom, faça enquanto está vivo. Esse é a síntese da lição, baseado no verso para memorizar. Para você revisar a lição para esta semana, eu reservei conselhos de Deus para os nossos últimos anos. E são 3 conselhos básicos. Então você vai poder revisar a lição de forma bem pontual. 3 conselhos. Primeiro, quais princípios devemos seguir? Segundo, o que devemos evitar? E terceiro, o que devemos fazer? Tá claro? 3 pontos que vai nortear. Eu não estou preocupado aqui com a sequência da lição. Eu gostaria que você entendesse a proposta de abordagem, porque ela define a compreensão melhor para a lição dessa semana. Por exemplo, quais princípios devemos seguir? Aí você vai para a lição de segunda-feira. Não levamos nada para o túmulo. Esse é um princípio. Se tudo é de Deus e nós não levamos nada para o túmulo, então devolva as coisas para Deus. Aliás, eu quero sugerir que você tome um tempinho para ler a pergunta número 2. O que os textos ensinam sobre a vida humana na Terra? Tome tempo para essa pergunta número 2, porque esse conceito de vida é muito importante. Nada trouxemos, nada levaremos. Então a pergunta é: com quem você vai deixar? Já tinha pensado sobre isso? Essa lição dessa semana, ela mexe com muita sabedoria. O autor foi muito feliz, muito sábio, iluminado por Deus, para tratar de um assunto muito meticuloso, muito melindroso, mas de forma muito sábia. Com quem eu vou deixar as coisas que eu tenho, já que não as posso levar? Bom, o que devemos evitar? É o segundo conselho da lição dessa semana. E aí você vai usar a lição de domingo e de quarta-feira. A lição de domingo. Você vai evitar, por exemplo, de viver como o rico insensato, que só queria ter, acumular. Mandou fazer celeiros, mandou fazer mais depósitos, porque queria guardar, e depois, olha, agora estou de boa. É só deitar, comer, dormir. Então, esse é o perigo de viver como se não houvesse Deus. É você achar que você tem tudo o que precisa
e que, portanto, não precisa de Deus. É o perigo de viver como se não houvesse Deus, como eu falei agora há pouco, e entender que ser é melhor do que fazer. A pergunta do personagem do rico insensato é: o que farei, o que farei, o que farei? E Jesus quer nos dizer o que devemos ser. E um outro ponto importante na lição do rico insensato, extraído da lição de domingo, é qual é o meu propósito na vida. E você já parou para perguntar e ter uma resposta para essa pergunta? Qual é finalmente o meu propósito na vida? Quarta-feira, caridade no leito da morte. Atenção, isso aí você deve evitar, porque talvez esse seja o meu último ato do egoísmo. Forte isso, né? Exatamente, de não definir o destino dos meus bens. Eu morro, mas não digo para quem dou. Entenderam? Cuidado. Ou então você diz assim: agora que eu já estou morrendo mesmo, eu vou dar para... Não, enquanto você viver, ou enquanto você estiver vivo, exercite a beneficência, o ato da caridade, do dar. Porque se você deixa para dar só quando não vai mais usar, pense bem, será que isso é uma virtude? Você está perdendo alguma coisa nesse conceito de dar? Então não seja um conveniente, dando apenas porque já vai morrer. Isso pode ser uma forma disfarçada de egoísmo. E a última, o terceiro conselho, o que devemos fazer? Quinta e terça-feira. Então veja só, quais princípios devemos seguir? Lição de segunda-feira. O que devemos evitar? Lição de domingo e quarta. E o que devemos fazer? Aí você termina com a lição de quinta e terça-feira. Então você encerra com a lição de terça-feira. Por isso que em alguns momentos eu não sigo a sequência do dia, porque eu vou pela linha temática e fica melhor a compreensão do tema quando a gente ajusta ele de forma mais coerente com o arrazoado da apresentação. Eu espero que essa proposta atenda também a sua demanda. Vamos lá, quinta-feira. O que devemos fazer? Deixe um legado espiritual. E qual é o legado espiritual? Entenda, tudo pertence a Deus. Nada é seu. Inclusive, eu sugiro que na lição de quinta-feira você reveja as 8 vantagens de doar enquanto está com vida. É no finalzinho da lição de quinta-feira, último parágrafo, tá? Eu acho importante você revisar isso com a sua unidade. 8 vantagens de doar enquanto com vida. Lembra do que eu falei agora há pouco? O perigo de deixar para doar alguma coisa só quando já está morrendo? Então isso não é desprendimento de nada. Você não está abrindo mão de nada. Você só disse assim: já não tem jeito mesmo, eu vou morrer, então eu vou dar. Não vá por esse caminho, tá? Então reforce na quinta-feira as vantagens de doar enquanto com vida. E terça-feira, encerre a lição. O que é que eu devo fazer? Comece com as necessidades pessoais. Lembre-se, nossa maior riqueza não são posses, são pessoas. Pense nas pessoas, não pense nas posses. Dessa maneira você vai viver uma experiência altruísta de solidariedade cristã. A causa de Deus é maior do que a nossa. Não esqueça. A causa de Deus é maior do que a nossa. Eu deixo esse pensamento de Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia. Acompanhe aí na tela. Legados deixados somente na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Devem colocar em ordem sua propriedade de tal maneira que a possam deixar a qualquer tempo. Amigos, essa é uma profunda e séria reflexão que precisamos fazer. Você está preparado ou você já preparou uma entrega, uma doação enquanto está com vida? Você já preparou alguma coisa que você pode deixar em definitivo para alguém por ocasião da sua morte? Lembre-se que a causa de Deus é maior do que a nossa. Lembre-se de Deus, Ele é dono de tudo. Pense na possibilidade de deixar para Ele aquilo que já é dele, mas sem desprezar, claro, como a lição fala aqui nessa semana, os da sua própria casa. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei.
céu.